Boa tarde a todos. É com enorme prazer que nós iniciamos hoje o simpósio sobre doenças inflamatórias intestinais, o que devemos saber. E nós temos aqui o acadêmico Eduardo Lopes Pontes e, de casa, o honorário nacional Sender Misputem, que organizaram esse simpósio. Eu gostaria de imediatamente passar os trabalhos ao acadêmico Eduardo Lopes Pontes, que inclusive vai fazer a primeira apresentação. Acadêmico, por favor. Boa tarde, presidente Eliette Busquelar. É um grande prazer e uma honra estar aqui hoje, tendo organizado esse simpósio com o acadêmico honorário nacional Sender Misputem, e eu espero que seja proveitoso para todos. E vamos então dar início. Eu vou fazer a primeira palestra. Bom, boa tarde a todos. O objetivo um dos objetivos desse simpósio é não só dar uma passada sobre as doenças inflamatórias intestinais, mas principalmente apresentar o grupo de estudo de doenças inflamatórias intestinais do Brasil, que é, no momento, presidida pela professora Cristina Flores, que presente, que vai falar daqui a pouco. E eu resolvi, então, fazer uma espécie de um histórico de doença inflamatória, que eu espero que seja útil. Então, doença inflamatória intestinal, a gente fala principalmente da retocolite ulcerativa e doença de Crohn. São duas inflamações do tubo digestivo. A doença de Crohn pega todo o tubo digestivo e toda a parede digestiva, né, desde a boca até o ânus, e a retocolite ulcerativa é uma doença inflamatória que acomete a mucosa do intestino grosso. A etiologia não é compreendida completamente. Imagina-se hoje que fatores genéticos e fatores ambientais sejam fatores importantes associados a uma alteração da microbiota do tubo digestivo, uma disbiose, portanto. Então, imagina-se que seja essa a gênese das doenças inflamatórias. Primeiros relato de uma retocolite ulcerativa ocorreu através do Sir Samuel Wilkes, esse que está aí, que descreveu a retocolite ulcerativa em 1859, através de autópsia de uma senhora do sexo feminino, que havia falecido 2 meses antes por uma disenteria, que na época foi considerado, que a gente chama hoje, uma disenteria bacilar, né? Uma diarreia causada por bactéria e febre. Posteriormente, em 1931, alguns anos depois, Sir Arthur Hest, outro médico inglês, confirmou o trabalho descrevendo como nós conhecemos a retocolite ulcerativa hoje. Já a doença de Crohn foi descrita em 1932 por Burrill Crohn, Leon Ginsburg e Gordon Oppenheimer, esses 3 senhores que estão aí. O Crohn é o do meio, né? Publicaram um trabalho chamado Regional Ileitis Pathological and Clinical Entity. Quer dizer, eles trabalhavam no Hospital Monte Sinai, em Nova York, que era o hospital que, na época, atendia predominantemente a colônia judaica, né? Então, era uma doença que foi considerada inicialmente uma doença de indivíduos caucasianos e indivíduos de origem judaica. Naquela ocasião, quando essas doenças foram descritas, o tratamento era absolutamente empírico, chamado na época até de anedótico e ineficaz. O que se fazia? Consistia em deixar o doente
em repouso no leito, uma dieta pobre em resíduos, rica em proteínas, suplementos vitamínicos, transfusões de sangue quando necessário, opioides, que não eram exatamente a melhor medicação, especialmente para a retocolite ulcerativa grave, instilação retal de diversas substâncias, como peróxido de hidrogênio, nitrato de prata, para tentar cicatrizar as ulcerações colônicas, ácido tânico e bismuto. O prognóstico era péssimo e a taxa de mortalidade muito alta. Entretanto, em 1938, a reumatologista Nana Svartz, na Suécia, sintetizou a salazopirina, que é a sulfasalazina. Ela tratava a sulfasalazina, os doentes dela com artrite reumatoide com a sulfasalazina e obtinha melhora sintomática, pelo menos, desses doentes. Mas ela observou que doentes que ela tinha, perdão, que tinham também retocolite ulcerativa, melhoraram com o uso da sulfasalazina. Então, ela comunicou isso ao doutor professor Sidney Charles Truelove, na Inglaterra, que começou a tratar os doentes com retocolite ulcerativa com sulfasalazina. E, a partir dessa hipótese, tanto a retocolite ulcerativa quanto a artrite reumatoide seriam causadas por uma infecção estreptocócica, né? Ela fez, então, a sulfasalazina, que é uma molécula de sulfapiridina ligada por uma ponte de azo ao ácido 5-aminosalicílico. Então, ela, como eu já disse, não só observou que esse medicamento melhorava os doentes com artrite reumatoide, como aqueles com retocolite ulcerativa. A dose que ela utilizava na época era de 500 miligramas 4 vezes ao dia, né? E apresentava uma relativamente alta taxa de efeitos colaterais, em torno de 20%, que eram cefaleia, náusea, vômitos, febre, cianose algumas vezes, e reações, além de reações alérgicas, algumas com icterícia, leucopenia e a granulocitose. Bom, Truelove é esse senhor que foi pioneiro em estudos clínicos controlados, utilizando critérios de randomização, grupo controle e a análise cega de resultados, portanto, um homem que estava bem à frente do tempo para a época, né? Ele começou a utilizar a sulfasalazina, obteve bons resultados que foram também corroborados por Baron e colaboradores, e Mickiewicz, Leonard Jones, também na Inglaterra. A eficácia do tratamento foi demonstrada pelo Dr. Truelove, especialmente tratamento de manutenção, quer dizer, tratamento entre as crises, tratamento da doença em remissão, por até 5 anos, né, uma taxa de recidiva de 12% no grupo tratado com sulfasalazina, enquanto a taxa de recidiva em 1 ano no grupo placebo, o grupo, portanto, que não tinha o tratamento com essa droga, estava em torno de 54%. Então, ele estabelecendo que realmente valia a pena, que o remédio era eficaz. E foi, então, sugerido que o tratamento fosse continuado indefinidamente, a menos que ocorressem alguns efeitos colaterais que inviabilizassem o uso da droga. Então, o mecanismo de ação da sulfasalazina ainda não é completamente entendido, né? Mas participa em inibição de síntese de algumas citocinas, prostaglandinas e leucotrienos, e também, talvez, uma inibição de expansão clonal de populações de linfócitos B e T, teoricamente patogênicas. E haveria também uma redução de adesão leucocitária. Bom, o ácido 5-aminosalicílico é, na verdade, o princípio ativo da sulfasalazina para a retocolite ulcerativa, enquanto a sulfapiridina é o princípio ativo para a artrite reumatoide. O ácido 5-aminosalicílico nos doentes na artrite reumatoide serve apenas como um carregador da sulfapiridina, e o contrário ocorre quando
nós tratamos a retocolite ulcerativa. Essa droga não é muito eficaz na doença de Crohn e não é atualmente mais recomendada. Nos anos 70, então, surge a introdução dos corticosteroides, né? Com o objetivo de diminuir a inflamação intestinal e depois também os imunossupressores. Os corticosteroides agiriam na inibição de transcrição dos genes da ciclooxigenase 2, de citocinas, por exemplo, as interleucinas, e de moléculas de adesão do óxido nítrico sintetase. Reduzem o influxo e atividade dos leucócitos na inflamação aguda, né? E reduzem também a atividade das células mononucleares, diminuindo a expansão clonal de células T e B. Substâncias utilizadas são a hidrocortisona, prednisona e budesonida também mais recentemente, né? Budesonida é um corticosteroide de segunda geração, ele é muito eficaz, ele age um pouco mais devagar, mais lentamente do que os outros, mas ele é muito útil quando a gente precisa usar o corticoide por mais tempo. Em 1974, Sidney Truelove e o Dr. Derek Joule, esse que está aí, que foi quem o sucedeu em Oxford, estabeleceram um protocolo de regime de tratamento de doença aguda, o regime dos 5 dias, né, que consistia de dieta oral zero, eles permitiam apenas pequenos goles de água, hidratação vigorosa por via venosa, com reposição eletrolítica, hidrocortisona 300 miligramas por via venosa ao dia, né? Hidrocortisona 100 miligramas por via retal de 2 a 3 vezes ao dia, de acordo com a necessidade, com a tolerância do doente, transfusão de sangue quando necessário. Algumas vezes, eles aplicavam também antibiótico de uma certa forma empírica, né? Porque não havia nenhuma demonstração de que realmente houvesse alguma bactéria sendo responsável por aquilo. Mas isso depois foi retirado do cardápio do regime dos 5 dias. Vale notar que isso é uma coisa que a gente utiliza ainda hoje, mas existe uma tendência de não mais por 5 dias, antecipar um pouco para reavaliar o doente em torno de 3 dias. Bom, também nos anos 70 foram introduzidos os imunomoduladores pelo professor Burton Correlitz em Nova York, no Lenox Hill Hospital, né? Junto com o Sidney Truelove também em Oxford. Correlitz usava a 6-mercaptopurina, que é a primeira droga depois da síntese da azatioprina. E Truelove usava a azatioprina. No fundo, era a mesma coisa. Essas são drogas antagonistas das purinas. A azatioprina, como eu disse, é absorvida e convertida na 6-mercaptopurina, que é, na verdade, o princípio ativo dessas substâncias. Ácido tinosínico foi outro que foi usado, eu acho que hoje não mais, ou muito pouco, é um inibidor da síntese de ribonucleotídeos, a proliferação celular. Inibe a resposta imune e a eficácia é notada a partir da 4ª semana, podendo chegar até a 12ª semana. Pode ser monitorado através de níveis séricos de tilguanina e 6-metil-mercaptopurina. Está indicado em doentes dependentes de corticoides como drogas de manutenção da remissão clínica, em conjunto com os imunos biológicos ainda. E os efeitos colaterais mais importantes são leucopenia, pancreatite e hepatite medicamentosa. Outros imunomoduladores que são eventualmente utilizados no tratamento dessas doenças são a ciclosporina, que tem uma ação mais rápida do que a azatioprina ou 6-mercaptopurina, o metotexate, e inibe a enzima de hidrofolato redutase, reduzindo a síntese de DNA e diminuindo
a produção de interleucina 1. Nos anos 2000, há, então, a introdução da terapia biológica que vem para modificar realmente o tratamento desses doentes, né? O primeiro imunobiológico, medicamento imunobiológico é o fator de necrose tumoral, TNF-alfa, né? Que é uma citocina inflamatória mediadora da inflamação intestinal. A expressão do TNF-alfa encontra-se aumentada nos doentes com doença inflamatória intestinal, seja retocolite ulcerativa ou doença de Crohn, e os anti-TNF são introduzidos no arsenal terapêutico em 1998. O primeiro anti-TNF, esse de 1998, é o infliximab, que é um anticorpo quimérico anti-TNF, 75 humano, e 75% humano, 25% proveniente de camundongos. Logo depois veio o adalimumab, que também é um anticorpo humano recombinante, né? Portanto, não é como o infliximab, um anticorpo quimérico, né? Apenas, portanto, com a sequência de peptídeos humanos, então ele é humanizado, do tipo IgG1. O infliximab bloqueia o TNF alto no soro e na superfície das células. Provavelmente leva à lise dos macrófagos produtores de TNF-alfa e das células T, através da fixação de complemento e também da citotoxicidade anticorpo dependente. O adalimumab se liga ao anti-TNF-alfa também e o neutraliza através do bloqueio de interação com o receptor da superfície celular. Ele é, por ser humanizado, menos imunogênico do que o infliximab, e ambos são eficazes no tratamento tanto da retocolite ulcerativa quanto a doença de Crohn. Então, normalmente a gente obtém uma remissão de 37% a 40% dos casos com infliximab e uma remissão sustentada um pouco menor, em torno dos 22%, que isso a partir do primeiro ano de utilização da droga. Logo depois, mais recentemente, surgiram os anticorpos monoclonais anti-integrina, que estão representados aqui pelo vedolizumab, que também é um anticorpo monoclonal humanizado contra a integrina alfa-4b7, seletivo para receptores do trato gastrointestinal. Então, essa alfa-4b7 interrompe a cascata inflamatória através da modulação do tráfego de linfócitos da parede intestinal. Outra interleucina é o ustekinumab, que é um anticorpo monoclonal humanizado, IgG1, que bloqueia a fração P40 comum às interleucinas 12 e 23, pró-inflamatórias, diminuindo, portanto, a ativação das células natural killer. Mais recentemente, isso vai ser objeto da palestra da professora Márcia Henriques Costa, daqui a pouco, surgem as pequenas moléculas, que são utilizadas por via oral, né, e são inibidores das janusquinases, e são basicamente a tofacitinib e upadacitinib, que inibem as enzimas intracelulares JAK1 e JAK3, inibindo diversas citocinas, interleucina 2, interleucina 4 e por aí vai, reduzindo a circulação de células natural killer, produtoras de IgM, IgA e da PCR. Então, indicação para o uso dos agentes biológicos: doença ativa refratária aos corticosteroides ou esteroides dependentes ou intolerantes, naqueles indivíduos que apresentam critérios de mau prognóstico e de má evolução, doença que se inicia em indivíduos jovens, doentes que apresentam fistilizações precoces ou ulcerações mais profundas, dependência aos corticosteroides e títulos elevados de marcadores sorológicos ASCA e PANCA. Bom, então, em conclusão, para resumir isso tudo, a sulfasalazina é uma droga de escolha no tratamento ainda da retocolite ulcerativa,
principalmente na manutenção, na terapêutica de manutenção. Ela não é eficaz na doença de Crohn. Os corticosteroides são ainda muito úteis no tratamento desses doentes, mas têm um tempo de uso limitado em razão dos fatores, dos efeitos colaterais. Os imunomoduladores ainda podem ser utilizados, embora existam algumas controvérsias na literatura, junto com os corticosteroides ou com esses agentes imunobiológicos, que são bastante eficazes na indução da remissão clínica e também da manutenção. Obrigado. Bom, vamos passar agora para o GDIB, como foi fundado e até mais recentemente vai ser apresentado pelo professor Sender Misputen, honorário nacional dessa casa. Sender, por favor. Excelentíssima presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmica Eliette Busquelá, demais acadêmicos e acadêmicas, muito boa tarde. Também boa tarde aos membros da mesa. É uma honra para mim poder participar desse simpósio, em que vou tentar relatar para vocês o trajeto que o GDIB fez desde o seu nascimento até mais recentemente. O GDIB é a sigla que identifica o grupo de estudos da doença inflamatória intestinal do Brasil. O grupo foi fundado em 2002, idealizado pelo professor Aitan Sipahi, gastroenterologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que convidou pouco mais de 60 colegas, gastroenterologistas, cirurgiões digestivos, coloproctologistas, endoscopistas e gastropediatras que já atuavam no acompanhamento de doentes com retocolite ulcerativa e doença de Crohn em várias regiões do Brasil, especialmente em serviços ligados a escolas médicas e hospitais universitários. A criação de uma nova entidade teria como objetivos agregar interessados nessas doenças, uniformizar diagnóstico e tratamento dessas inflamações, divulgá-las para toda a comunidade médica do Brasil e, principalmente, conseguir melhores condições de acompanhamento desses doentes nos serviços públicos. O projeto foi aprovado, escolheu-se o nome da entidade, GDIB, e o professor Aitan como presidente da sua primeira diretoria, o qual me convidou para vice-presidência. O GDIB se instalou fisicamente na sede da Federação Brasileira de Gastroenterologia, em São Paulo, sendo suas primeiras iniciativas a confecção dos seus estatutos, com objetivos já referidos anteriormente e acrescidos de ensino e pesquisa, criação de comissões de apoio. Entre estes objetivos constavam também a elaboração do Cadastro Nacional de Doentes com DI e o consenso sobre diagnóstico e tratamento das doenças inflamatórias. Embora com poucos recursos financeiros, o GDIB entrou na mídia através de um site, inserindo detalhes dos seus sintomas para uma revisão dos seus associados, uma renovação de conhecimento, uma vez que muitos dos casos
tinha o seu diagnóstico correto, retardado, resultando perdão, rotulados como quadros infecciosos. Constavam também nesta página do site notícias da associação, resumos e, quando possível, artigos completos de atualização e também um portal de aulas gravadas pelos mais experientes colegas. O GEDIB era convidado para participar de eventos de gastroenterologia e especialidades afins, e também em jornadas científicas patrocinadas pelos laboratórios, e tinha o poder de escolha dos temas que fariam parte da programação e também seus apresentadores, mesmo que houvesse convidados internacionais. Desde o início, o GEDIB promoveu workshops periódicos realizados em diversas cidades de São Paulo, concluiu e publicou o primeiro consenso sobre diagnóstico e tratamento de retocolite e doença de Crohn. A gestão do professor Aitan se repetiu por mais 2 mandatos, quando os associados julgaram que era o momento oportuno para uma mudança de direção e, por isso, se realizou uma eleição num dos workshops, uma nova diretoria, em que eu fui eleito como presidente. A primeira medida que eu tomei, e me orgulho muito disso, foi convidar um grupo de jovens que haviam já se destacado pelas suas publicações, pesquisas e apresentações. Era um sangue novo, um ato um tanto ousado da minha parte, mas contrabalançado por colegas com mais longa vivência, e entre eles tive a honra de contar com o trabalho do acadêmico professor Eduardo Lopes Pontes, que nos trouxe para o GEDIB sua experiência adquirida em seu estágio na Inglaterra. Aproveitamos e inserimos no site do GEDIB um cadastro com o nome de todos os associados para consultas de qualquer médico que quisessem alguma orientação, segundo os seus estados e cidades, sua especialidade, clínica, cirurgia e endoscopia, e seus endereços profissionais, que nos foram autorizados pelo Comitê de Ética do Conselho Federal de Medicina. Continuamos a divulgar os artigos de atualização no nosso site, trabalhos e pesquisas dos nossos associados, intensificamos as aulas gravadas pelos nossos especialistas. Estas aulas também foram divulgadas no formato de CD-ROM, foram lançadas no Congresso Brasileiro de Coloproctologia, realizado no Rio de Janeiro, e rapidamente foram esgotados, os CDs foram esgotados, certamente pela qualidade e pelo interesse do seu conteúdo. Continuamos a realizar os workshops, ampliamos um pouco o tempo deles e inserimos também um setor de experimentação e continuamos participando de congressos da área gastroenterológica e expandimos nossa participação didática aos congressos regionais e nacionais de clínica médica. Afinal, muitos dos doentes começam sua trajetória nos seus clínicos
ou então nos atendimentos de pronto atendimento, e era fundamental que esses colegas tivessem uma revisão dos seus conhecimentos. O GDIB participou também de eventos regionais em várias regiões do país. Nós estimulamos que houvesse, então, eventos sobre doença inflamatória, buscando atrair colegas de outros estados, sendo que esses eventos eram conduzidos por associados regionais do GDIB. Conseguimos para os nossos sócios o acesso gratuito ao RIMA, certamente conhecem vocês, um portal com mais de 1.000 publicações científicas, com publicações científicas que podem... Anterior. Anterior. Desculpe. Mais. Não. Bem, de verdade, a virada da chave aconteceu, na verdade, quando nós conseguimos um espaço na SBAD de Florianópolis. Isso era aproximadamente 1 ano e meio depois da nossa posse, para o primeiro curso pré-congresso exclusivo de doença inflamatória, à semelhança do que já acontecia com a hepatologia e com a endoscopia. Extenso programa foi executado, todo ele por nossos colegas do grupo. Foi certamente um evento de muita importância, porque acabamos lançando o primeiro livro do GDIB, Guia Prático de doença, o que certamente aumentou a credibilidade do GDIB junto à comunidade médica e também aos laboratórios. O que estimulou a um segundo pré-congresso que foi realizado na Semana Brasileira do Aparelho Digestivo, realizado em Porto Alegre, a SBAD, que é o antigo Congresso de Gastroenterologia, onde conseguimos a participação de 2 professores de fora do Brasil, o professor Cláudio Fiocchi, que é membro honorário internacional desta academia, o professor Fiocchi, formado na Santa Casa de São Paulo, migrou para Cleveland e passou a dirigir a Cleveland Clinic, um laboratório experimental sobre doença inflamatória intestinal, reconhecido mundialmente até hoje. E também do professor Fernando Magro, da Universidade do Porto, que já era um dos jovens líderes europeus sobre doença inflamatória intestinal e pertencente ao ECO, European Crohn and Colitis Organization. Nesse interim, reformulamos o nosso estatuto, incluindo novas categorias para a admissão de novos sócios, principalmente jovens, como residentes e pós-graduandos, e outros profissionais de saúde não médicos, como enfermeiros, nutricionistas e psicólogos. Eles tinham seus currículos rigorosamente analisados e admitidos após essa seleção. No terceiro pré-congresso da SPAD, realizado em Fortaleza, contou com a participação internacional do professor Miquel Sanz, da Espanha, e novamente do professor Cláudio Fiocchi. Nesta edição, nós oferecemos aos inscritos do pré-congresso o livro editado integralmente pelo GDIB, Urgências em DII, um tema até então inédito na literatura especializada. Com o sucesso alcançado por essas atividades,
nossos médicos passaram a ser convidados a participar de eventos no exterior, como o Congresso do ECO, que ocorre anualmente em algum país europeu, a Semana de Gastroenterologia da União Europeia, o EGW, e norte-americano, a Semana de Doenças Digestivas. Essa oportunidade lhes permitiu contato com os principais especialistas de vários países da Europa e Estados Unidos e Canadá, e desses contatos surgiram a oportunidade de receber convites para visitar alguns centros de referência e um trabalho brilhante do nosso colega Paulo Cotze, que se ligou muito com o grupo belga cirúrgico e clínico, também da ECO. Surgiu a oportunidade de uma proposta para a realização de um workshop internacional no Brasil, numa parceria entre ECO e GDIB. Isso era um fato inédito, porque foi o primeiro evento do ECO fora da Europa. O workshop ocorreu no Rio de Janeiro, com representantes da Bélgica, Itália, Estados Unidos, entre outros, e graças à divulgação, tivemos a ajuda da indústria farmacêutica para divulgá-lo em todo o país, a afluência foi extraordinária. O sucesso foi tal que já se planejou a segunda edição, que de fato ocorreu 2 anos depois, em Foz do Iguaçu. No meu modo de entender, nesse momento, o GDIB ganhou o selo da sua internacionalização. Tudo isso animou nossa diretoria à edição de uma revista de nível internacional, o International Journal of Inflammatory Bowel Disease, toda ela editada em inglês, e depois de algumas edições anexada ao Arquivos de Gastroenterologia e, portanto, indexada. Começamos também a analisar os primeiros modelos do cadastro, voltamos ao assunto do Cadastro Nacional de Pacientes com doença inflamatória, cuja intenção era mostrar sua prevalência no Brasil, às autoridades públicas de saúde e conseguir delas e do Ministério da Saúde como um todo o acesso a alguns benefícios via SUS para os pacientes, especialmente os medicamentos de alto custo, que foram sendo conquistados progressivamente pelas diretorias que nos sucederam. O cadastro é sempre um modelo muito complexo para ser construído. Nós analisamos alguns desses modelos, há uma grande quantidade de variáveis, e nós acabamos por deixar para as próximas diretorias a sua definição. Hoje esse cadastro é vigente e ele serve, além dessas propostas para a área de saúde, serve como base de dados para trabalhos. No momento que o GDIB se internacionalizou, alguns benefícios surgiram rapidamente. Muitos dos centros brasileiros passaram a ser convidados a participar de projetos de pesquisa multicêntricos na área de clínica e de cirurgia, e de terapia, desculpe, e de terapia. Também trabalhos brasileiros passaram a ser aceitos para apresentação em congresso e publicados em revistas de grande impacto.
As novas diretorias não só aprimoraram, como ampliaram todas essas conquistas e devem ser enaltecidos os seus presidentes que nos seguiram. Derson Damião, da Faculdade de Medicina, da USP, Silas Altman, da UFRJ, Rogério Saad Osni, da Unesp de Botucatu, e atualmente a professora Cristina Flores. Na gestão do professor Rogério Saad, os workshops que nós mantínhamos anualmente num centro de convenções de Campinas, Campinas escolhida pela sua proximidade com a capital e por sua malha aérea, esses workshops, na gestão do professor Saad, foram transformados na Semana Brasileira de Doenças Inflamatórias Intestinais, SEBRADI, já considerado o maior evento latino-americano em doença inflamatória, atualizando de maneira grandiosa todas as áreas clínica, cirurgia, endoscopia, patologia, diagnóstico por imagem, enfermagem, nutrição e psicologia, e essa multidisciplinaridade de atenção aos doentes é porque eles merecem mesmo. Eu gostaria, antes de encerrar, de fazer um agradecimento público a ex-presidentes da Federação Brasileira de Gastroenterologia, que, durante os seus mandatos, apoiaram integralmente o GEDIB em todos os seus sentidos. São o acadêmico José Galvão Alves, o professor José Roberto Almeida, de Pernambuco, e o honorário nacional desta casa, Flávio Pitt. Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, agradeço a sua atenção. Agradeço em especial a presidente da Academia Nacional de Medicina, Eliette Busquelá, acadêmica Eliette Busquelá, que contribuiu para que o GEDIB pudesse se expor nessa vitrine da Academia Nacional de Medicina. E um agradecimento também especial ao acadêmico Eduardo Lopes Pontes, é meu irmão dentro da família GEDIB. Muito obrigado. Obrigado, professor Sender. Excelente o histórico do GEDIB até o presente momento. O quanto de realizações foram obtidas em aproximadamente 20 anos, 20 e poucos anos. Então, para ver agora a atual situação do GEDIB e provavelmente o que virá, o que a gente pode esperar que virá no futuro, eu queria convidar a professora Cristina Flores, de Porto Alegre, presidente atual do GEDIB, né? Vai nos dar a honra de sua palestra. Muito obrigada. É uma enorme honra estar aqui nesse espaço. Eu gostaria de agradecer imensamente a presidente Eliette Busquelá, doutora Eliette Busquelá, doutor Eduardo Lopes Pontes, doutor Sender. Estou aqui por conta da generosidade de vocês. Então, vou falar sobre o GEDIB. Vocês ouviram o Dr. Sender falar e vocês viram a responsabilidade que eu recebi em janeiro de 2023 para levar essa enorme entidade, fantástica entidade adiante. A fundação, como o Dr. Sender já colocou, foi em 2002, onde haviam 68 médicos representados por instituições públicas e privadas de todos os estados brasileiros, e levando, então,
essa integração de 26 serviços de referência na época. Eu vou vídeos muito rápidos para colocar vocês que nós vivemos num mundo extremamente competitivo e que, desculpa, e que, deixa eu voltar aqui, e que muitas vezes as pessoas estão realmente não fazendo um trabalho colaborativo, mas o GEDIB, na pessoa do Dr. Aitan, em seguida do Dr. Sender e dos demais, mas o Dr. Aitan foi o fundador, e o Dr. Sender é uma pessoa fantástica, né? Uma fonte inesgotável de admiração e inspiração, que viram os médicos que tratavam a doença inflamatória intestinal de formas relativamente isoladas e conseguiram, então, realmente agregar e juntar essas pessoas, que formou a força motriz fantástica que é o GEDIB hoje, todos remando realmente para o mesmo lado, o mesmo sentido. E, além disso, essa ideia de que nós somos realmente uma organização que congrega profissionais de diversas áreas, porque os nossos pacientes, eles realmente necessitam de um atendimento, de uma visão multidisciplinar. Então, além dos médicos, nós temos enfermeiros, nutricionistas, psicólogas, farmacêuticos, fisioterapeutas, enfim. Tudo isso é extremamente importante para que nós possamos realmente desenvolver pesquisa, ensino e ações que sejam capazes de contribuir para melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. O GEDIB ainda é um departamento da FBG e é a Comissão de Doenças Inflamatórias Intestinais na AMB. Nós nos apoiamos sobre esses 3 pilares, que são o nosso propósito, que é contribuir para a melhoria da qualidade de vida de pessoas com doenças inflamatórias intestinais, e aqui eu grifei qualidade de vida, que nós sabemos o quão importante isto é, e o quanto a qualidade de vida está afetada nessas doenças. A nossa missão realmente é promover ações que melhorem a assistência desses pacientes por meio do desenvolvimento científico, da difusão do conhecimento e do engajamento de associados e parceiros. Nós temos como valores o reconhecimento nacional e internacional como organização científica de excelência e difusora de conhecimento, promovendo novamente aí, vem a qualidade, né, aqui da assistência das pessoas com doença inflamatória intestinal. O GEDIB cresceu e em 2022, de Grupo de Estudos de Doença Inflamatória Intestinal, o nome foi para a Organização Brasileira de Crohn e Colite. Mas o GEDIB continua com a sua sigla, porque isso já é uma marca registrada e nós não quisemos, então, alterar isso. Aqui, e nada disso seria possível se não fossem as pessoas que me antecederam, sendo, o Dr. Sender já colocou para vocês, o Dr. Aderson contribuiu para a solidificação de todos os preceitos do GEDIB, a doutora Alcirla, que trouxe uma visão já mais inovadora, ela transformou o workshop em Congresso Brasileiro de Doença Inflamatória Intestinal. Depois o Rogério aumentou ainda mais, né, a duração desse encontro, que então transformou de Semana Brasileira da Doença Inflamatória Intestinal. Então, esse é um legado enorme que eu recebi e trouxe comigo pessoas igualmente dedicadas, como diretoria, né, Dr. Rogério Parra, Dr. Eloá Morsoleto, e o meu conselho administrativo, como não poderia deixar de faltar, grandes amigos e pessoas fundamentais na doença inflamatória intestinal, como o Dr. Aderson, André Vieira, de São Paulo, doutora Genoli, de Salvador, doutora Márcia, aqui do Rio de Janeiro, doutor Mauro Bafuto, de Goiânia. Esse é o quadro evolutivo associativo do GEDIB. Então, é muito bonito olhar esse gráfico e ver como, cada vez mais, nós temos congregado pessoas, os colegas e também os profissionais de outras áreas afins, têm se achegado ao GEDIB, e hoje nós contamos com 1.121 associados
Esse é o número agora de agosto. A distribuição ainda, na sua maioria, gastroenterologistas. Eu falei o ainda, mas, na verdade, a gente gosta disso, né? Mas também nós temos um número expressivo de coloproctologistas, alguns colegas de cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo, clínica médica, que se interessam pelo assunto e são muito bem-vindos ao GEDIB. Quando nós olhamos para os dados de médicos e não médicos, nós temos 91 associados ao GEDIB não médicos de áreas multidisciplinares. Com certeza, nós queremos ampliar isso. E eu procurei fazer um trabalho nesses quase 2 anos à frente do GEDIB, realmente tentando colocá-los mais participativos e mais em evidência, porque é extremamente importante que trabalhemos todos juntos. Nós temos 17 comissões de apoio, então, desde defesa, admissão do associado, onde, como o doutor Sender falou, são revisados os currículos e tudo mais, para que as pessoas sejam admitidas, a comissão científica, comissão do cadastro, ultrassonografia intestinal, que é um método que tem sido realmente adotado com mais frequência agora, em pleno desenvolvimento, e assim por diante. Na parte científica, realmente, é dessa forma que o GEDIB gosta e quer ser reconhecido como uma entidade que desenvolve a ciência de uma forma bastante forte. O Prêmio GEDIB Jovem, que foi criado na gestão do Dr. Sender, junto ao Dr. Eduardo Vilela, que persiste até hoje com grande sucesso e tem por objetivo estimular os residentes, né, de gastroenterologia, de coloproctologia, a despertar o interesse realmente na doença inflamatória intestinal, desenvolver a escrita científica, promover a interação entre esses residentes e os preceptores de diferentes serviços e regiões. Hoje, quem está à frente do Prêmio GEDIB Jovem e conduzindo esse trabalho de forma magnífica é a doutora Márcia Magalhães Costa. Como não poderia deixar de ser, nós criamos o Prêmio Sender de trabalhos científicos. Então, são as pessoas que participaram desse prêmio esse ano e foram os vencedores. Então, aqui à direita da visão de vocês, o doutor Eduardo Vilela, o doutor Bruno, de Salvador, que ganhou como primeiro prêmio, né, da parte científica médica, mas também isso está sendo desenvolvido também nas equipes multidisciplinares, enfermeiros, psicólogos, concorrem, obviamente, separadamente, mas isso faz parte da plenária, a gente tem procurado dar visibilidade, julgamos que isso é extremamente importante. A doutora Lígia, que é membro fantástico também, que é da comissão científica. A apresentação de trabalhos em congressos, isso, assim, o GEDIB tem feito marcação cerrada e sempre presente, tanto no Congresso Americano de Doença Inflamatória Intestinal, quanto no Congresso Europeu e este ano no DDW também, sempre levando nossos dados e formas diferentes de contribuir para a visão de como é a epidemiologia da doença inflamatória intestinal no nosso país. Consensos, esses 4 consensos foram publicados no final, aliás, no início do ano passado, vindos da gestão anterior do Dr. Rogério, e este ano, o ano passado e este ano, já desenvolvendo mais 3 consensos de biosimilares, nutrição, endoscopia em doença inflamatória intestinal, um livro inédito, que não realmente não temos esse, nós entendemos a importância da enfermagem também no atendimento dos nossos pacientes. Então, a equipe da coordenação da enfermagem, junto com outros membros do GEDIB, estamos desenvolvendo esse livro, que eu acho que vai ser extremamente útil. Temos feito publicações importantes, e eu gostaria de ressaltar essa publicação que está aqui à direita, que é dos Centros de Referência
ou como se usa muito as unidades de atendimento integral a esses pacientes, em que o GEDIB está desenvolvendo também uma forma de capacitar cada vez mais as pessoas, os colegas. Trabalhamos também em colaboração com a equipe, com a Sociedade de Reumatologia, de Infectologia, sobre a questão das recomendações de tuberculose, uma coisa extremamente importante, não foi ainda publicado, está em processo de publicação. Isso tudo vem trazendo ao GEDIB uma visibilidade como uma entidade eminentemente científica, o que é extremamente importante para nós. Os projetos em desenvolvimento, que eu espero e tenho certeza que a gestão que inicia em janeiro de 2025 vai levar adiante, um projeto Fada dos Dentes, em colaboração com a doutora Joana Torres de Portugal, um projeto chamado Difficult to Treat Patients em IBD, com o GEDIB e a Organização Pan-Americana de Crohn-Colite, o projeto GEDIB de histologia, avaliação de qualidade no diagnóstico histopatológico de pacientes com retocolite ulcerativa, uma parceria muito interessante com o grupo Predict da Dinamarca, que já tem várias publicações, e nós estamos trabalhando em conjunto em bases de dados para entender um pouco mais sobre a etiopatogenia da doença inflamatória intestinal. Enfim, nós estamos ampliando as nossas bases e as nossas parcerias. Educação médica continuada e capacitação científica também é um grande foco do GEDIB. Então, desenvolvemos, em tempos de plataformas de streaming, né, nós desenvolvemos o GEDIB Flix, onde os colegas se reúnem para tratar de algum assunto, e isso é online, de forma a ter uma capilarização maior para que as pessoas participem. O DI na prática, que é exatamente a tentar recriar no ambiente online as discussões de casos que acontecem nos serviços, né, diversos de referência, o workshop de biosimilares. Aqui alguns exemplos do GEDIB Flix que foram desenvolvidos aí durante a minha gestão. Vocês vejam os números, né, de participantes, então a gente consegue realmente fazer com que os colegas tenham acesso sempre a informações e debates muito atuais e muito interessantes. Vocês vejam como a tuberculose foi um assunto que fez sucesso, né? Olha ali, foi o GEDIB Flix que mais teve pessoas, 751 pessoas online no pico. As colaborações vêm aumentando, a aproximação do GEDIB com a Associação Brasileira de Crohn-Colite, que é a Associação dos Pacientes, brilhantemente conduzida pela doutora Marta Machado. A proximidade do GEDIB com o ECO, a ponto do Dr. Fernando Magro, que é o atual presidente do ECO, realmente vir pedir o apoio do GEDIB para a sua eleição. O IBUS, que é a Organização Internacional de Ultrassom, tudo isso tem nos orgulhado muito. Mas nós temos também ações do GEDIB junto à comunidade. Então, nós fazemos mutirões de colonoscopia para ver aqueles pacientes que estão numa fila de espera e que têm suspeita, porque nós sabemos a importância do diagnóstico precoce. O Maio Roxo, que é o mês de conscientização da doença inflamatória intestinal no mundo, o GEDIB, através das suas estaduais, desenvolve e congrega muitos colegas para chamar atenção sobre essas doenças e informar a população. Lives da nutrição, da enfermagem, voltadas para informação aos pacientes, foram feitas e também tivemos muita audiência. Nosso cadastro nacional, que é nós almejávamos há muito tempo, como o Dr. Sender falou, hoje com mais de 3.500 pacientes cadastrados e com a primeira publicação já sobre esses pacientes. Livros, revistas, cartilhas com um linguajar mais acessível para os pacientes.
Comissão de Acesso e Assistência Farmacêutica, que eu gostaria de ressaltar aqui, porque tem feito um trabalho extraordinário e nós precisamos realmente cada vez mais entender as dificuldades para que os nossos pacientes tenham acesso, trabalhar junto à Conitec e o GEDIB hoje é respeitado e tem sido chamado pela Conitec, pela própria Agência Nacional de Saúde, na questão de discussão de incorporação de novos medicamentos, e realmente essa frase representa muito aliás, representa todo o GEDIB, né? Que na União nós descobrimos que nossas diferenças são apenas pontos de vista distintos de uma mesma força, e é isso que faz o GEDIB tão grande na minha visão. Então, nós estamos sempre alertas, né? Se há desabastecimento, cobrar realmente dos responsáveis, seja do poder público ou privado, o atendimento a esses pacientes, o acesso às novas tecnologias. Nós descobrimos, através de fóruns nacionais, convidando essas entidades governamentais e a Agência Nacional de Saúde, a debater essas questões para melhorar o acesso desses pacientes, mas com o Fórum Nacional do ano passado, nós também descobrimos que o nosso papel como fóruns regionais são muito mais proveitosos, porque se discute os problemas locais de cada estado, na verdade. Então, esse ano nós temos feito uma série de fóruns locais em Manaus, Florianópolis, Salvador, e eu tenho a impressão que isso irá continuar. E a nossa SEBRAD, né, que nós temos muito orgulho, hoje é, sem dúvida, o maior evento de doença inflamatória intestinal na América Latina. Este ano, 1.487 congressistas, sendo destes 264 estudantes em áreas multidisciplinares, cursos pré-congresso de várias áreas específicas, com uma participação expressiva, a criação da Arena Científica Silenciosa, onde a gente pode dar uma visibilidade maior, porque a gente não consegue tudo na plenária, né? Então, essa Arena Silenciosa, apresentando de trabalhos que também concorreram ao Prêmio Sender, mas não foram para a final, em cores da indústria. Hoje nós temos realmente uma interlocução muito boa com convidados internacionais, então, Dr. Adam Shefts, que é o chefe de gastroenterologia de Harvard, Dr. Fernando Magro, atual presidente do ECO, Kevin Whelan, que é um nutricionista do Reino Unido, fantástico, David Rubin, e assim por diante. Hoje a gente fala assim, olha, o GEDIB está convidando e eles vêm com maior gosto. E uma série imensa de pessoas que me ajudaram e têm ajudado o GEDIB ao longo do caminho, em que a gente faz, então, debates na plenária da SEBRAD, multidisciplinares, baseados em casos clínicos, trazendo próximo para a realidade prática de todos nós. O GEDIB é isso. Então, aquele girassol que tinha lá no início, eu não falei muito sobre ele, mas o girassol, ele é, na verdade, uma inflorescência. Então, aquele miolo, né, são várias pequenas flores, e é dessa forma que eu enxergo o GEDIB e vivencio o GEDIB, e a forma singela que eu achei, então, de homenagear essas pessoas todas, realmente foi fazendo uma arte do girassol com o nome de todas as pessoas que têm participado com força nessa empreitada. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigado, Cristina. Excelente apresentação, mostrando a importância e o tamanho, né, que essa organização tem hoje. Então, vamos adiante. Vou chamar a professora Cristina. Márcia Henriques Magalhães Costa para falar sobre pequenas moléculas, que, na verdade, trazem para o tratamento desses doentes uma esperança muito grande, até pela facilidade de se tomar, de se prescrever, de tomar o remédio, né, que é por via oral, portanto, com uma provável aderência muito maior do que
medicação parenteral. Márcia. Bom, muito obrigada. Eu estou muito honrada com o convite. Eu queria agradecer muito à presidente, à acadêmica professora Eliette, ao acadêmico professor Eduardo Lopes Pontes. A gente conviveu um tempo no Fundão, foi muito bom. Eu queria agradecer, e eu queria agradecer muito ao professor Sender, porque uma daquelas pessoas que ele deu oportunidade na gestão dele fui eu. Então, eu queria agradecer muito a ele e dizer que eu já fiz parte de várias sociedades da FBG, da Sociedade de Endoscopia Digestiva, e o GEDIB é realmente uma família. Não estou menosprezando nenhuma outra, eu tenho muito orgulho da FBG, tenho muito orgulho da SOBED, continuo fazendo parte delas, mas o GEDIB realmente tem esse espírito coletivo e obrigada, Cris, por deixar a gente ser esse miolinho aí do girassol. Então, nesses próximos minutos, eu vou falar um pouquinho das novas moléculas. Eu acabei ampliando um pouquinho o tema, não é só pequenas moléculas, eu vou falar um pouquinho das oportunidades que a gente tem hoje no tratamento e o que está surgindo de novo. Esses são meus potenciais conflitos de interesse. Eu marquei essa apresentação, eu dividi num roteiro, que eu vou falar um pouco de uma breve introdução, que já foi muito facilitada, professor Eduardo, pela sua linha do tempo, falando da história do tratamento da doença inflamatória. O que a gente tem de novas moléculas chegando agora no mercado, porque a gente sabe que a cada 2 anos vão surgir novas drogas aí pela frente, e isso é muito bom, e o porquê que a gente anseia por essas novas drogas, e as mensagens finais. Então, nessa linha do tempo, a gente sabe que durante muitos anos a gente ficou restrito aos aminosalicilatos, ao corticoide, aos imunomoduladores, azatioprina, quiçá metotrexato, mas a gente sabe que essas medicações elas não mudaram a história natural da doença para a gente. Nossos pacientes continuavam internando muito, precisando de muita cirurgia, e desde o ano esse ano no Brasil está fazendo 25 anos, mas nos Estados Unidos e na Europa um pouquinho mais de tempo, 27 anos agora, entraram o que a gente hoje chama de terapia avançada, o início da terapia biológica, que foi com o infliximab. Isso realmente mudou a história natural da doença para a gente conseguiu almejar outros alvos, onde antes a gente só queria e só se contentava com a remissão clínica do paciente, que era o máximo que a gente podia oferecer para ele. Hoje não, hoje a gente é muito mais ambicioso nesse nosso alvo e nós queremos sim a cicatrização da mucosa, porque é exatamente essa cicatrização que vai garantir para esse paciente uma história de vida diferente, com menores taxas, principalmente de cirurgia, com menores taxas de internação e hoje, sim, com melhor qualidade de vida, que a gente sabe que é o que a gente também quer para esse paciente. Não é só o objetivo GEDIB, é o objetivo geral e mundial para esse paciente. A partir desse momento, a terapia avançada mudou, então, com o início do infliximab, e começaram a surgir novas medicações no mercado. O infliximab é um anticorpo monoclonal, que são a definição da terapia biológica, anticorpos monoclonais direcionados a determinadas citocinas que fazem parte do processo inflamatório. O primeiro foi o Inflix, que é o anti-TNF. A partir daí, surgiram outros anti-TNFs, com uma estrutura molecular um pouco diferente. Desde então, a gente viu que existia um limite de ação dessas medicações, e eu vou mostrar daqui a pouquinho um pouco disso, e por isso foram surgindo os outros alvos terapêuticos dentro dos biológicos. Por que a gente precisa de novas medicações, então? Porque a gente sabe que existe um limite de ação daquele alvo terapêutico nosso. Então, o que a gente tem hoje, na prática, é que usando um agente de terapia avançada, seja um biológico, seja uma pequena molécula, e eu vou mostrar depois qual é a diferença entre um e outro, a gente tem um teto terapêutico. Eu tenho que em torno de 30% a 40% dos meus pacientes não vão responder desde o início do tratamento a nenhuma dessas medicações que a gente fizer. Dos pacientes que responderem, principalmente quando a gente estiver falando de anti-TNF, uma parcela de talvez 30% vai perder a resposta secundariamente. Então, eu vou ter um gap de pacientes onde eu vou precisar ficar trocando alvos terapêuticos e a gente sabe que um segundo biológico não funciona tão bem normalmente quanto um primeiro.
Mas existem várias coisas que a gente pode discutir aí acerca disso. Mas o nosso teto terapêutico, que é hoje um conceito que a gente usa, ele gira em torno de 40%. Por melhor que seja a nossa medicação, e isso é muito interessante para quem faz hepato, que hoje a gente tem medicações que quase 100% das vezes curam o vírus de hepatite C. Para a gente se contenta com muito pouco, a gente se contenta com 40%. Quando a gente consegue muito, porque a gente sabe que nos estudos de vida, os estudos pivotais, eles são sempre inferiores aos resultados de vida real, pelo controle que é feito nesses estudos. Na vida real, a gente consegue, no máximo, 50% de cicatrização de mucosa dos nossos pacientes. Mas esse teto não era quebrado. Então, eu preciso, sim, de novas drogas, que sejam mais potentes e que me deem uma possibilidade de troca, caso aquela droga que eu esteja utilizando, aquela medicação que eu esteja utilizando, perca sua eficácia e perca sua ação. O que a gente tem hoje de alvos terapêuticos? Isso pode parecer um pouco complicado, mas a gente vai na ordem de acordo com que eles foram surgindo para a gente. Então, os primeiros biológicos foram os anti-TNFs, a gente tem o infliximab, que ele é quimérico, parte humanizada, parte humana, 30% dele murino, e por isso ele também tem uma imunogenicidade alta e a chance de perda de resposta é maior ao longo do tempo. A gente tem o adalimumab, que é humanizado, a gente tem o golimumab, que é para reto colítico única e exclusivamente. Depois dele surgiu, então, a anti-integrina, o vedolizumab, anti-alfa-4 beta-7, que ele é seletivo intestinal, então ele não tem ação sistêmica como outras anti-integrinas, mas ele acaba também tendo uma ação um pouquinho mais lenta e um pouquinho mais limitada. Depois disso, surgiu para a gente, então, uma anti-interleucina, IL-12/23, que é o ustekinumab. Então, até aqui, a gente tem 3 mecanismos de ação diferentes já. E, depois disso, surgiram, então, as moléculas orais, que a gente chama de pequenas moléculas. Uma delas é o tofacitinib, que a gente já tem há pelo menos 4 anos no mercado, é um anti-JAK, um pan-JAK, e mais recentemente, esse ano, foi lançado o upadacitinib, que eu vou dar mais ênfase daqui a pouco. E no futuro próximo, nos próximos 2 anos, talvez, surjam os moduladores de esfingosina 1-fosfato, que impedem, eles fazem internalizar, então, esse receptor da esfingosina 1-fosfato, e esses leucócitos que saem dos linfonodos, eles não conseguem migrar, então, para a lâmina própria, para fazer parte desse processo inflamatório. Então, hoje, nosso pipeline de drogas é esse, e a gente vai abranger esses de setinha vermelha que eu coloquei, que é o upadacitinib, que é a nova pequena molécula que foi lançada esse ano, já está liberada para retocolite, vai ser liberada para a doença de Crohn. A gente vai falar do risankizumab, que é uma anti-interleucina, que vai ser lançada esse ano ou no início do ano que vem, tanto para retocolite como para Crohn, e do guselkumab, que é uma outra anti-interleucina. O modulador de esfingosina 1-fosfato, a gente não tem prazo para ser lançado, então eu não vou comentar sobre ele aqui. Antes de falar um pouquinho sobre essas moléculas, eu vou revisitar uma droga que já tem 25 anos, que é o infliximab, mas que tem uma novidade sobre ela. Ele foi lançado na forma subcutânea para a gente, o que dá uma comodidade para o paciente, principalmente o nosso paciente do SUS, que não tem como infundir com facilidade a medicação venosa. Então, a gente tem hoje a possibilidade do subcutâneo, ele deve ser usado para manutenção, não para indução de remissão de doença, e ele se mostrou tão efetivo quanto o venoso quando a gente fala de manutenção de remissão de doença. Os inibidores, então, seletivos de interleucina, eu falei antes que a gente tinha o ustekinumab, ele era uma anti-IL-12/23, por quê? Porque o ustekinumab, como está mostrando aqui, ele atua na subunidade P40, que ela é comum à interleucina 12 e à interleucina 23. Os novos, que são seletivos de interleucina 23, são o risankizumab, que é esse que está sendo lançado agora, o guselkumab e o miranquizumab.
O que eles permitem, então, para a gente? Eles atuam na subunidade P19, que ela é específica da interleucina 23, que vai participar de forma importante no processo inflamatório, principalmente nas respostas das células T helper e com a resposta TH17. Então, é fundamental a ação e o bloqueio de mais uma via inflamatória para a gente. E, com isso, eles mantêm uma segurança da ustekinumab e, ao mesmo tempo, eles têm uma potência maior que essa droga anterior que eu falei, e com isso eu vou tentar mostrar aqui. O que a gente tem, então, aqui são os estudos pivotais mostrando a eficácia tanto na indução como na manutenção de remissão de doença quando comparadas com placebo. Isso é avaliado na semana 12, depois na semana 52. E quando a gente avalia na semana 52, aqui a gente tem um dado bastante interessante, que normalmente, quando a gente tem um paciente que foi falhado a um biológico, o segundo biológico ele tende sempre a ter uma resposta bastante inferior. E o risankizumab, ele mantém, apesar de ser uma resposta inferior, a gente vê aqui que, em relação à remissão clínica, ele tem 63%, basicamente, de taxa de sucesso. Ou seja, ele já quebrou um pouquinho o nosso teto lá, que era de 40%. Então, esse é um dos benefícios das novas drogas que a gente tem disponíveis, que estão se tornando disponíveis nesse ano para a gente. Quando a gente fala em termos de segurança, essas medicações se mostram também bastante seguras na prática, em estudos de até 3 anos. E a gente já tem bastante prática com o ustekinumab, que é IL-1223, e a gente sabe o quanto eles também são bastante seguros, um pouquinho diferente dos anti-TNFs, que a gente vê um aumento do risco, principalmente nosso, aqui no Rio de Janeiro, em relação à tuberculose. E sempre que eu sou chamada para dar aula no congresso, seja na SEBRAD, seja em outros congressos, dizem que eu só falo de bichinhos. O Rio de Janeiro tem muitos bichinhos e eu sou sempre chamada ou é tuberculose ou é histoplasmose disseminada, sempre algo relacionado a alguma complicação infecciosa do uso do anti-TNF, principalmente. Bom, o risankizumab, então, quando eu estou falando, a gente mencionou inicialmente sobre doença de Crohn, aqui a gente vai falar de colite ulcerativa. A gente tem estudos de fase 3, mostrando na indução também uma excelente resposta, sem nenhuma diferença relacionada a evento adverso, quando comparado, inclusive, ao placebo. E quando a gente fala em período de manutenção, a mesma coisa. A gente não tem diferença muito grande entre as doses, mas quando comparado ao placebo, um sucesso na manutenção bastante interessante, inclusive com o nosso alvo terapêutico. Aquele sucesso que eu falei de 60%, ele era relacionado à resposta clínica. Quando a gente fala do nosso alvo atual, que é a cicatrização de mucosa, esse número, obviamente, é bem inferior, por isso que a gente tem esses números um pouco menores aqui já, porque aqui a gente está falando de resposta endoscópica, cicatrização de mucosa, e esse M é quando eu associo a cicatrização endoscópica com histológica, que vai ser o nosso futuro alvo terapêutico. Existe um estudo head-to-head, um estudo que compara o risankizumab, que é esse seletivo de IL-23, com o ustekinumab, que era aquele que inibia IL-12 e 23, e o que a gente tem é que uma maior proporção de pacientes entrou em remissão endoscópica, cicatrização de mucosa e remissão profunda, quando comparada com placebo, inclusive histológica, na semana 24 e na semana 48, e uma resposta melhor também, um pouco, quando comparado ao ustekinumab. Um outro seletivo de IL-23 é o guselkumab. Esse é um estudo mostrando também a eficácia dele, estudo pivotal. Então, é mais uma vez para mostrar que é mais uma molécula que vem aí para a gente e que a gente vai ter disponibilidade de usar no futuro bem próximo. Vamos falar, então, de pequenas moléculas. As pequenas moléculas, elas são bastante diferentes do que a gente chama de terapia biológica, por isso, hoje, a gente separa em terapia convencional, que é tudo que a gente faria antes, com terapia avançada, que é o que a gente chama de ou os imunobiológicos,
ou as pequenas moléculas. A diferença delas é que são moléculas bastante mais simples e exatamente por isso menores, por isso o nome pequenas moléculas. Elas são, por isso também, elas podem ser de administração oral, elas não precisam ser parenterais. Elas têm a vantagem também de não terem imunogenicidade, a gente não faz anticorpo contra essa medicação, então eu posso suspender e depois, quando eu voltar à medicação, eu não tenho risco de eventos alérgicos, reações de hipersensibilidade e nem de ter feito anticorpo contra a droga e, com isso, o paciente ter uma perda de resposta. Além disso, existe uma questão bastante interessante, essas pequenas moléculas elas têm uma meia-vida muito curta e uma ação muito rápida. Então, hoje a gente olha essa pequena molécula como a gente tendo ela na gaveta para eu evitar o uso de corticoide. E muitas vezes eu não uso corticoide, que eu vou ter que esperar 2 a 4 semanas para o paciente ter uma resposta, e eu uso essa pequena molécula que em 3 dias o paciente já tem uma resposta boa. Então, a pequena molécula vem trazendo para a gente novas possibilidades e uma visão diferente terapêutica para a gente. Então, ela pode ser administrada oral, ela tem uma meia-vida curta e ela não gera imunogenicidade. Vamos falar, então, dos inibidores da JAK. Os inibidores da JAK, eu vou falar especificamente do upadacitinib. Uma das grandes diferenças, o TOFA ele já existe para a gente há pelo menos 4 anos e ele é um pan-JAK. As JAKs, eu tenho 4 JAKs nessa família, JAK 1, 2, 3, e não podia facilitar a vida da gente formar uma JAK 4, então é uma TIC 2, o quarto, tá? Como é que elas funcionam, então? Eu vou ter na membrana celular um receptor, onde uma citocina vai se ligar nesse receptor e ativar essa JAK. Essa JAK ativada, ela vai fosforilar a STAT, e fosforilando a STAT, então, ela vai alterar, a STAT vai se desligar ali e vai, com isso, alterar a transcrição genética de outras citocinas. O que é importante é que, uma vez que eu iniba a JAK, eu inibo a via JAK-STAT, e eu impeço a transcrição genética, então, que ocorreria e potencializaria o processo inflamatório. Essas JAKs, elas nunca vêm sozinhas, elas vêm em pares. Então, eu posso ter JAK1 com JAK2, JAK1 com JAK3, JAK1 com TIC2, e isso vai determinar uma série de características diferentes de resposta imunológica. O upadacitinib, ele é seletivo da JAK1, mas como ele bloqueia e são impares, então eu acabo atuando em vários desses pares, e com isso eu tenho uma excelente resposta no tratamento do processo inflamatório. Esse estudo na doença de Crohn, ele mostrou a resposta rápida em até 2 semanas do uso do upadacitinib, com uma excelente remissão clínica, excelente resposta de biomarcadores, como a calprotectina fecal, e também cicatrização de mucosa e melhora da qualidade de vida desses pacientes. Na colite ulcerativa, onde a gente já tem, inclusive, o upadacitinib liberado no mercado, a gente não tem muita diferença em relação a isso. A gente tem, tanto na semana 8, uma excelente resposta, como na semana 52 para esses pacientes. Na indução, a gente faz uma dose e na manutenção, essa dose já é reduzida. E o resultado também foi um excelente alívio dos sintomas com rapidez. A gente hoje não é protocolo ainda, mas a gente usa anti-JAK naqueles pacientes com colite aguda grave que não responderam até ao corticoide ou até ao anti-TNF, naqueles lugares que não conseguem ciclosporina. Já existem alguns trabalhos mostrando isso. Uma remissão clínica sustentada, boa, uma melhora na qualidade de vida e também de cicatrização de mucosa. Como que eu vou fazer para optar entre uma medicação e outra? O tratamento é individualizado e depende de uma série de características, tanto da doença como do próprio paciente, como se existem manifestações extraintestinais ou não, e como outras características, como o acesso. No SUS, a gente não tem acesso a várias dessas medicações. E eu tenho que caracterizar a pirâmide de segurança, óbvio, dessas medicações. Mas essas medicações, com certeza, são muito mais seguras do que o risco da doença não tratada e o risco do uso crônico do corticoide, que, por incrível que pareça, poucas pessoas têm medo de continuar utilizando. E o futuro para a gente é exatamente a gente conseguir individualizar
quem é o paciente, qual o perfil genético dele, quais as citocinas que predominam no processo inflamatório dele, para eu conseguir fazer terapias-alvo e permitir com que eu escolha qual é a melhor droga para o melhor paciente. Como mensagens finais, então, é fundamental que a gente considere tanto o diagnóstico como o tratamento precoce do paciente com doença inflamatória intestinal. Depois que ele já tem dano estrutural, que é estenose e fístula, aquele já é o momento da cirurgia, o remédio vai pouco ajudar, então eu preciso diagnosticar precocemente ele. A gente precisa, sim, continuar tendo mais drogas e mais opções terapêuticas, caso as que a gente use não resultem com uma boa eficácia no paciente. O tratamento deve, sim, ser individualizado e personalizado. Obrigada. Obrigado, Márcia. Excelente apresentação, sem nenhuma dúvida. Então, agora, no momento dos comentários, eu queria convidar os acadêmicos José Augusto Messias e Marcos Turadade para fazer os comentários, por favor. Marcos, por favor. Alô, boa tarde a todos, senhora presidente, membros da mesa. Eduardo, que teve a brilhante ideia de trazer esse assunto que cada vez mais nos impacta do dia a dia, apesar de eu não ser diretamente, como gastroenterologista, um especialista em doença inflamatória intestinal, mas como a maioria de vocês sabem, eu coordeno já há mais de, é bom não dizer, 50 anos, um serviço de medicina de adolescentes lá na UERJ, UNESA, e como é um centro de referência, nós temos uma ideia um pouco diferente da vida real, como se diz, pela frequência com que doentes com essas doenças lá chegam. O espectro do que nos apresentam no nosso dia a dia, eu coordeno um ambulatório casualmente, que é no dia de hoje, de manhã, de 8 ao meio-dia, e hoje tivemos um doente com doença de Crohn, não foi especificamente, o que se repete a cada semana, que claramente não é a realidade dos ambulatórios gerais da cidade do Rio de Janeiro, e eu acredito que possa dizer da rede assistencial pública e privada do Rio no seu dia a dia. Antes de mais nada, eu faço uma ressalva que com 75 anos eu tenho uma estrutura analógica ainda dentro do meu cérebro. E não consigo entender muito ainda essas coisas de circuito integrado que permitem entender muito mais profundamente essa sopa de letrinhas que nós estamos hoje apresentados quase que no dia a dia da nossa prática profissional. Eu acho que a maioria de vocês aqui conhece o que foi o chefe da Gastro lá do Pedro Ernesto durante muitos anos, o professor Edson Jurado da Silva, e ele, quando começou a entrar em contato com isso, Messias, você sabe de uma coisa? Eu não sei nem o que eles estão escrevendo, eu não sei nem sobre o que eles estão falando, ainda mais na literatura que começou nas doenças hematológicas. Mas, de qualquer maneira, essa primeira parte da nossa sessão de hoje, para mim, trouxe uma marca muito, muito interessante. Eu vou fazer uma pequena brincadeirinha com letras, com o Jaque. O J, ele vem do deus Janus, que é um deus bicéfalo que tem uma parte do rosto dele que olha para trás e tem uma parte que olha para frente. Nessa sessão de agora, no primeiro momento, nós tivemos um grande olhar para o passado, com as histórias até a criação do GEDIB, e de repente fomos atropelados por um futuro que talvez ainda esteja um pouco distante, com as pequenas moléculas e tudo mais, e que não tem a menor dúvida, mesmo não fazendo parte do meu dia a dia, é o futuro desse mistério ainda hoje enorme, uma grande parte, eu costumo chamar essas duas doenças, no nosso conhecimento, como nós sabemos um pouco da ponta do iceberg que está visível.
o que ainda vem aí por baixo de conhecimento, particularmente a partir dos estudos genéticos de biologia molecular, e não tem a menor dúvida, a partir do conceito da Organização Mundial de Saúde, dos determinantes sociais, mas hoje é conhecido da palavra determinantes socioeconômicos do adoecimento humano, muita coisa ainda há de se aprender, tanto da parte genética, por que que eu não tenho, e por que que hoje 2 pacientes com doença inflamatória intestinal, com 16 e outro com 14 anos, como se diz, entre aspas, bateram lá no meu ambulatório. Dentre essas 2 diferenciações, a gente sabe que o sistema imunológico tem uma preponderância quase no conceito do verdadeiro orquestra que toca a música que leva a essas doenças, né? Tem todo tipo de instrumento, microbiota, apresentação de antígeno, regulação do sistema imunológico, usando uma frase até aqui de um acadêmico de muitos anos, a mamadeira fatal do berçário que impede a transformação do recém-nascido em TH2 e TH1, ou seja, de uma resposta imunológica anormal para uma resposta imunológica mais próxima daquilo que nós entendemos normal, ainda há um enorme pedaço desse conhecimento que está debaixo do mar e a nós é inalcançável. De qualquer maneira, eu gostaria muito de ressaltar a importância que foi do GEDIV, apesar de eu não fazer parte dele, mas principalmente nos seus primórdios, o Galvão na federação, eu mesmo na Sociedade de Gastroenterologia, agora a Associação de Gastroenterologia do Rio de Janeiro, na presidência, nós participamos daqueles primórdios das pessoas que trouxeram à tona de forma organizada um conjunto de profissionais que tinham interesse numa doença que até hoje é muito desconhecida na rede. Semana passada, chegou-nos um absurdo de um diagnóstico de colite ulcerativa feito fora do hospital, com uma colonoscopia que você, olhando as fotografias até de boa qualidade, diz assim, isto não pode ser colite ulcerativa. Ele foi encaminhado pelo SER, né, pelo Sistema de Média Complexidade da rede pública, centro de saúde, alguma UPA, e algum centro de saúde, que fez a colonoscopia corretamente a partir das queixas. Ele tinha evacuação com sangue, era uma menina que tinha inclusive uma característica que o adolescente nos dá de bandeja, que é a questão do ciclo puberal, o ciclo ovulatório na mulher e o desenvolvimento sexual secundário dos caracteres masculinos. Quase sempre essas doenças mais graves, elas interrompem. Então, a amenorreia secundária é quase que um ponto fulcral de você, independente do resto dos sintomas, pensar na possibilidade, se tem algum sintoma intestinal, gastrointestinal, na possibilidade de doença inflamatória intestinal. Mas o que eu queria dizer é que essa paciente especificamente, eu não sei se foi semana passada ou retrasada, quinta-feira, os residentes foram para mim mostrando aquele caso que veio com diagnóstico de retocolite ulcerativa. E como a colonoscopia foi razoavelmente bem fotografada, chama atenção. O reto era normal, aquela vasculatura submucosa estava toda muito nítida, tinha umas lesões lineares, brancacentas, tinha uma que eu diria que devia ter pelo menos uns 3 a 5 milímetros de profundidade, ao lado dela, o famoso cobblestone, vários daqueles nódulos, das pedras do calçamento da cidade do Rio de Janeiro no século XIX, e o laudo foi retocolite ulcerativa. E veio com uma biópsia que tinha, inclusive, descrito lá no meio, não sei como, microabscesso de cripta. É uma incongruência que eu acho que o GEDIB é um instrumento da profissão no sentido de dizer que essas barbaridades não podem acontecer. Isto é uma barbaridade médica, é erro médico crasso, é erro médico passível de denúncia como incompetência.
Não pode, com uma lesão desse tipo, que até os residentes viram. Professor, isso aqui está um negócio meio estranho. Eu já vi uma fotografia num álbum de doença de Crohn que parece que é essa fotografia. Vem um laudo de retocolite ulcerativa que estava sendo tratada com mesalazina só. Obviamente, não ia chegar a lugar nenhum dessa maneira. Mas, de qualquer maneira, eu acho que como a minha geração, particularmente, já com 75 anos, não só na área da gastroenterologia, mas eu acredito que em todas as áreas da prática médica e principalmente do conhecimento médico, nós estamos num período de mudança de paradigmas. Se nós lermos a literatura de hoje sobre as doenças do seminário, doença inflamatória intestinal, retocolite ulcerativa idiopática e doença de Crohn, e a literatura de quando eu me formei, estão falando de outras coisas. Independente da história lá do Crohn, do Oppenheimer, do Ginsburg, e aí um pequeno parêntese, que não tem muita coisa a ver, mas é da história, eles operaram 14 casos de apendicite, se não me engano, na década de 20, ao longo da década de 20, e publicaram o famoso artigo dele no Annals of Surgery em 1932. E eles eram jovens recém-formados e, obviamente, no pronto-socorro do hospital em Nova York, e foram falar com o chefe dele. Olha, ô chefe, eu acho que a gente viu um negócio diferente. Esses 14 caras que vieram para cá para operar o apendicite aguda, não era bem, o apêndice estava normal. Agora eu tinha um treco ali no seco, no ilho, meio estenosado, meio estranho, que nós ressecamos, e aí estava inflamado na histopatologia, e a gente acha que isso é uma coisa nova, eu nunca tinha visto, e gostaria muito de publicar isso, e obviamente o senhor, como nosso chefe, está convidado a fazer parte do trabalho. E esse foi o Baruch Blumberg, que era o chefe deles, simplesmente fez assim: vocês estão malucos? Se eu nunca vi isso, vocês não têm direito de ver uma coisa nova. Se puserem o meu nome no artigo, vocês estão expulsos desse hospital. Por isso, eles resolveram botar em ordem alfabética dos 4 autores do artigo: Crohn, Ginsburg e Oppenheimer. Porque se o chefe tivesse acreditado no pobre coitado dos geniais alunos dele, a doença seria de Bloomberg e não de Crohn. Um pouco dessas brincadeiras da cultura geral, apenas para dizer que não tenha dúvida que um seminário, um simpósio, uma jornada de hoje à tarde como essa, ela traz à luz, principalmente para o médico geral, que não está afeito à gastroenterologia mais no seu dia a dia, a gente tem visto cada vez mais casos desse tipo. Eu não sei nem se é a frequência, a prevalência ou a incidência que está aumentando, mas simplesmente a nossa capacidade de conhecer mais as diversas manifestações de doenças chamadas da interação meio externo, meio interno, que a gente chama da resposta imunológica fisiológica e da resposta imunológica patológica à apresentação do antígeno externo para a introdução dentro do organismo, e aí não tenha dúvida que o microbioma, o microbiota intestinal tem um papel fundamental nessa história, como um carreador, quando normal, sem que desencadeie uma reação do tipo TH2, inflamatória, com essa famosa também tempestade de interleucinas, como infelizmente nós tivemos muito esse nome há pouco tempo na pandemia da Covid-19, e que ela é, por definição, deletéria, mais ou menos intensa, com uma variabilidade individual muito grande. Então, eu gostaria, todo mundo já sabe, quando boto o microfone na minha frente, tem um piloto automático aqui no sistema fonador, que se não tomar cuidado, eu não paro de falar.
com os alunos na aula de graduação, eu digo, olha, a aula tem que durar 45 a 50 minutos. Se passar de 50, vocês estão autorizados a me abater a tiros, porque eu não vou parar de falar. Mas, para encerrar esses comentários, apenas para dizer a relevância, principalmente porque é uma dupla de doenças que, em princípio, clinicamente são muito diferentes. O que tem uma doença da mucosa e submucosa, na grande maioria dos casos, com uma doença sistêmica chamada Crohn, que atinge toda a parede intestinal, é transparietal, e que a gente sabe, se num doente de Crohn clássico de ileite regional, se fizermos uma biópsia de lábio, já haverá ali algumas alterações que podem ser atribuídas à reação imunológica atípica nessa região. E isso a gente precisa difundir como conhecimento para a maior parte daqueles que estão, como se diz, na rede. Dentro da universidade, dentro de um fórum como esse, muito disso daí não é surpresa, mas um órgão institucional como o GEDIB, ele é talvez um dos instrumentos mais poderosos para poder difundir esse conceito que uma adolescente ou um adolescente com diarreia, amenorreia, um pouco de perda de peso, uma febrinha que não incomoda muito e, eventualmente, um pouco de sangue nas fezes, pensa em doença inflamatória intestinal por um detalhe: ele conviverá com essa doença para o resto da vida. Lembrando que hoje a expectativa de sobrevivência médica do adulto masculino no Brasil está beirando os 74, 75 anos, e das mulheres já está quase nos 80, apesar de um pouquinho menos. Um diagnóstico desse aos 15, 16, 17 anos, imaginem o grau de sofrimento, o grau de dificuldade, o grau de insatisfação com aquilo que nós poderemos oferecer a ele. Comentando finalmente, que eu estava falando ali com o Galvão, o infliximab já está na lista de medicamentos especiais dado pelos governos, e eu acho que há pouco tempo, se não me engano, um daqueles que eu sempre tropeço nele, que é o vedolizumab, também já foi incluído, se não me engano, na lista que o SUS distribui para a população. Mas dessa sopa de letrinha toda que nós fizemos aqui, eu te diria, só gente com uma boa quantidade de dinheiro pode fazer um tratamento de médio e longo prazo com essas drogas, porque elas são muito caras. Muito obrigado. Acadêmico Marcos Túlio, por favor. Que vai me impedir de ver as pessoas. Eu vou falar em pé em homenagem aos colegas e também porque com este anteparo aqui eu não vejo bem. Então, minha querida presidente Eliette, meu presidente Novelino, antes de tudo, meus agradecimentos ao querido acadêmico Eduardo Pontes, que muito gentilmente me convidou para participar desse simpósio. Obrigado, Eduardo. O Guy Debord, no Sociedade do Espetáculo, tem uma frase que é lapidar. Há um momento na vida em que nós temos mais história que futuro. Então, deixa eu falar um pouquinho de história, porque eu não tenho alternativa. Na década de 1960, no Brasil, era de conhecimento dos clínicos e gastroenterologistas que as parasitoses intestinais eram responsáveis por sintomas digestivos crônicos e, eventualmente, agudos. No início da década de 1970, eu, com mais alguns ilustres colegas da universidade, resolvemos fazer um levantamento sobre a relação entre
a ocorrência de parasitoses intestinais e sintomas digestivos. Isto foi publicado em 1971 por mim, Félix Zinger, professor Clementino Fraga e outros ilustres colegas, na revista chamada O Hospital. E nós não encontramos nenhuma relação definitiva entre parasitoses intestinais e sintomas digestivos. Nesse levantamento, nós encontramos exemplares de uma doença que provavelmente era doença inflamatória intestinal. Logo em seguida, nós publicamos um outro trabalho em que procurávamos fazer a diferenciação entre esses processos inflamatórios e a tuberculose intestinal. E publicamos novamente, em 1971, Melo, Vargas, eu, professor Fraga, Félix Zinger, as nossas observações a esse respeito. Era um diagnóstico diferencial complexo naquela época. 2 anos depois, Faustino Porto, voltando para o Brasil, trabalhando na primeira clínica médica, muito interessado em doença inflamatória intestinal, especialmente doença de Crohn, fez um levantamento nacional sobre doença de Crohn, contando com o apoio do professor Manuel Barreto Neto, nosso grande patologista, e identificou 47 casos de doença de Crohn no Brasil. A maioria homens na faixa etária dos 20 aos 40 anos. Muito bem. A partir daí, o interesse cresceu rapidamente na doença inflamatória aqui no nosso meio. E, no ano de 1976, o Faustino Porto publicou o livro conhecido dele, Clínica das Doenças Intestinais. Em seguida, um outro, Clínica das Doenças Inflamatórias, do qual o Eduardo participou como autor. E, nesse livro, eu escrevi o capítulo de consequências metabólicas das ressecções extensas do intestino delgado. Encontramos 3 ou 4 exemplares de ressecção extensa por doença inflamatória. Imaginem hoje o que seria afirmar isso. Então, na verdade, no nosso meio, foi a partir da década de 1970 que nós passamos a ter uma visão melhor do que é doença inflamatória intestinal. Até a década de 1960, o achado de uma doença dessas motivava reuniões médicas, discussões acaloradas. E hoje, como nós sabemos, a prevalência das doenças inflamatórias no Brasil é tão grande quanto a de outros países que detinham até recentemente a primazia nisso. O diagnóstico diferencial dessas doenças está se tornando tão complexo quanto é o armamentário investigativo. O que são as erosões esparsas de jejum observadas à cápsula endoscópica de doentes com diarreia crônica? Inúmeras possibilidades para explicar isso. Mas será que nós não devemos incluir formas incipientes de doença inflamatória nesse caso? E o diagnóstico dessas erosões observadas à cápsula endoscópica, diferencial com doença funcional. O que é doença funcional?
É doença sem representação orgânica? Sem uma estrutura anatômica que justifique os sintomas? Ou a doença funcional é uma mera fantasia nossa? Por exemplo, na dispepsia funcional, ou seja, no desconforto abdominal alto pós-prandial, há achados sofisticados que mostram que esses aspectos, como da doença funcional, como da síndrome do intestino irritável, não são tão funcionais assim. A degranulação de eosinófilo perineuronal nesses pacientes é um fenômeno frequente que não se encontra em indivíduos normais. Isso é funcional? Qual o significado disso? Então, nós estamos numa fase excelente do conhecimento a respeito dessas doenças funcionais, mas ainda é muito cedo para que a gente possa excluir com segurança determinados diagnósticos, porque o armamentário investigativo cresce de tal maneira que, dentro de pouco tempo, muitas das questões ditas funcionais vão pertencer a esse grupo de doenças funcionais. De resto, eu gostaria de parabenizar o Eduardo pela iniciativa. Os expositores foram brilhantes, objetivos, didáticos e respeitaram o vernáculo, coisa que hoje está em grande descrédito. Falam bem, falam ótimo português, escorreito, castiço. Meus parabéns. Obrigado a vocês. Nós vamos ter um intervalo agora para o estado acadêmico. Passar a palavra para a nossa presidente acadêmica, Eliette Busquelar. Antes disso, eu gostaria de saber se algum acadêmico gostaria de fazer alguma pergunta. Por favor. Acadêmico José Galvão Alves. Eu queria só fazer 2 agradecimentos e uma homenagem. Como foi aqui trazido, e muito bem trazido, como se deu a criação do Grupo de Doenças Inflamatórias do Brasil, e eu tive a honra mesmo, de ser presidente da federação nessa época, mas não por isso, mas por ter como secretário o professor Sender, e ele me citou, dizendo que contribuímos muito naquela época para isso. Eu queria só salientar que o Sender é uma pérola na história da medicina brasileira. É um dos homens mais sérios, mais dedicados. Poucos contribuíram tanto para isso. E queria homenagear o meu amigo Eduardo, que tem anualmente feito aqui nessa casa, não uma homenagem ao GEDIB, mas uma homenagem àqueles todos que estudam e se dedicam a manter o GEDIB nesse patamar de excelência. Parabéns, Eduardo, por isso. Muito obrigado, senhora presidente. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Então, neste caso, é um prazer, depois de uma excelente tarde, convidar a todos para o nosso chá acadêmico. Por favor. Alô, já que foi dado o convite ao chá acadêmico, eu vou fazer uma outra comunicação informal. O professor Marcos Túlio acabou de fazer aniversário, provavelmente entrou na década dos 60. Parabéns. Obrigado. Obrigado.